Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós, sexta sim, para mais um Pontos de Fernando Lima. Hoje vamos comentar sobre importantes avanços no caso das dívidas ocultas, que ocorrem em Maputo e também em Londres. Voltamos para o Cabo Delgado com a chegada das tropas de avanço da SADC. Vamos comentar sobre este grande efeito do gungo na indústria cimenteira e também sobre os bônus nas operadoras. Fernando Lima, boa noite. Começamos o programa com um comunicado muito fresquinho do Banco de Moçambique, que autoriza o Standard Bank a fazer transações nas atividades cambiais com os seus clientes. Está fora do mercado cambial, não pode fixar taxas de juros, tem de usar taxas de câmbio, tem de usar a taxa de câmbio do Banco de Moçambique. É um pequeno avanço, mas bom. É um pequeno avanço e mostra que, afinal, o Standard Bank, de facto, é um banco poderoso e tem um grande impacto no mercado nacional, no mercado internacional e, portanto, todas as pressões que estavam a ser exercidas para que o Standard Bank voltasse total ou parcialmente às suas atividades com as atividades sobre o exterior, ou seja, as suas atividades cambiais, se refletiram nesta tomada de posição do Banco Central. Mesmo em termos do mercado de câmbios, não é ainda uma posição tucura, ou seja, completamente aberta. Há restrições em relação aos negócios com os outros bancos, o mercado interbancário, mas resolve um problema importante com os grandes clientes e com os pequenos clientes. Digamos que os clientes que fazem mais barulho são os pequenos clientes, portanto, aquelas pessoas que no mercado moçambicano recebem os seus salários em dólares. E 46% da cota de mercado, isso não é pouco. Claro, mas mais que os pequenos clientes, aqueles que dão as entrevistas aos canais de televisão, aquilo que conta de facto são os grandes clientes, não só as organizações internacionais, como também o mercado de importação e exportação, estes clientes que também são muito sensíveis e que, para estar a abrir contas em outros bancos, para estar a estabelecer uma nova relação com outro banco, é difícil. O nosso mercado é um mercado com muitas restrições. Imaginemos que alguém tem uma posição e um relacionamento frequente com o Standard Bank nas suas importações de mercadorias para o mercado local e com volumes elevados. Ora, não estamos a ver que um outro banco, só porque tem um novo cliente e esse cliente movimenta elevadas somas em moeda externa, claro que isto é sempre bem-vindo, mas com as restrições que existem, não é que esta pessoa passa logo à frente de todos os outros clientes, sobretudo os grandes clientes. Portanto, estas restrições e não obstante a tentativa de facilitação que o Banco Central tentou intermediar para que as pessoas pudessem fazer negócios com outros bancos, na prática isto não é bem não é bem assim. São anos de convivência, de pessoas que se conhecem, de se fazerem telefonemas, de se preencherem os papéis a posteriori. Muitas destas operações muitas vezes fazem-se por telefone, por troca de e-mails. Quando há uma nova relação, as relações não fluem desta maneira e, sobretudo, com esta mão dura do Banco Central, toda a gente tem medo e tem medo de estar a fazer uma operação menos convencional e a posteriori serem sancionados pelo Banco Central. Portanto, é importante que este passo foi dado pelo Banco Central e também mostra que, afinal, o Standard Bank não são este bando de aventureiros do mercado bancário moçambicano e que
há de haver algum mérito para terem sido autorizados a retomar uma parte das suas operações cambiais no mercado moçambicano. E não terem sido autorizados também uma parte que é fixar a taxa de câmbio, recai um pouco naquela acusação de manipulação da taxa de câmbio. Sim, embora já existam essas limitações e, sobretudo, com a nova regulamentação que foi estabelecida nos últimos anos entre os bancos comerciais e o Banco Central, nós vemos que a tendência é que todos os bancos, mais ou menos, sigam a mesma taxa de câmbio, sem grandes oscilações. Sendo também que esta autorização, essa pequena autorização dada ao Standard Bank, também pode corresponder ao facto de os outros bancos estarem a ser afunilados. Muita pressão do outro lado e o sistema podia implodir, caso o Banco de Moçambique não desse este pequeno passo. Não tanto, mas se calhar os outros bancos num primeiro momento reagiram muito positivamente, porque achavam que vinha aí uma grande maré cheia de peixe, mas depois viram que havia problemas nas transações. Mas eu continuo a pensar que a pressão estava sob o Banco Central, porque em termos reputacionais não é apenas uma questão do Standard Bank, é sobretudo questões reputacionais ligadas ao mercado moçambicano, ligadas às operações bancárias em Moçambique. E, portanto, estas questões passam ao lado da banca comercial, sobretudo implicam o país, as suas instituições oficiais e, nomeadamente, o Banco Central. Mesmo em termos reputacionais para o Standard Bank, as operações em Moçambique são uma pequena bolha. Estamos a falar do maior banco da África. Não me parece que em momento algum as suas operações por todo o mundo vão ser afetadas. Não tenho conhecimento que grandes clientes internacionais do Standard Bank estejam a reanalisar os seus relacionamentos com este banco em particular, decorrente da ação que o Banco Central intentou contra este banco em particular. Muito bem, depois deste tema prévio, um tema fresquinho, vamos ao seu tema de semana que escolheu para o programa de hoje, que são chitas em Maromeu. Bem, o que são chitas? Chitas são estes gatos muito bonitos, gatos selvagens, são, portanto, desta família dos felinos, são de algum modo parecidas com os leopardos, vagamente parecidas com os leões, são considerados os animais mais velozes, os animais selvagens mais velozes do mundo. Conseguem atingir uma velocidade de 130 km a hora, embora não têm uma velocidade muito constante, ou seja, são pequenas corridas em que conseguem ter esta velocidade. De qualquer forma, este é um animal que em muitos países africanos é considerado em vias de extinção. Em Moçambique não são conhecidas grandes ocorrências destes animais. Infelizmente, as suas peles como são muito bonitas, são muito procuradas. Em termos tradicionais, nas sociedades tradicionais africanas, as peles das chitas, porque já não há tantos leopardos, são também muito preocupadas, porque para quem não conhece, digamos que usar pele de chita e pele de leopardo é quase a mesma coisa. Temos aqui ao lado, e para as pessoas que veem aquelas manifestações dos Zulus na África do Sul, vão reparar que há sempre um pequeno adorno de pele de leopardo, porque isto é muito importante em termos
em termos tradicionais. Não são muitos animais, vêm para uma coutada privada na zona de Marromeu, mas são uma notícia positiva, como são positivas muitas outras notícias que têm acontecido nesta área da conservação da natureza. Ou seja, o ponto que eu gostaria de realçar é que Moçambique, com tantos problemas, com tantas dificuldades, começando por problemas tão imediatos como dar alimentos às pessoas, tem tido políticas consequentes na área da conservação. Há uma série de parques que estão a evoluir positivamente. Há coutadas privadas que também estão em franca progressão. As coutadas de caça, portanto, de caça cinegética, também têm operado de forma com sucesso nos últimos anos. Não se faz muita propaganda destas atividades porque é politicamente incorreto matar animais, mas esses animais, por um lado, são abatidos mediante cotas do Ministério da Agricultura e, por outro lado, mais realisticamente, são os rendimentos destas atividades que permitem o setor fazer outros investimentos na área da conservação. Portanto, eu diria que, em última análise, temos que ser pragmáticos também nesta área da conservação. Ou seja, por exemplo, se chegarmos a um ponto, como está a acontecer no Zimbábue e no Botsuana, em que há uma sobrepopulação de elefantes, em algum momento temos que fazer abates e temos que enfrentar isto realisticamente, porque não é possível. Esta e a população tem que ser gerida, e tem que ser gerida em termos pragmáticos, o que envolve muitas vezes o abate de animais quando não é possível a translocação. Aliás, recentemente houve uma translocação de mais de 40 elefantes aqui da zona de Maputo, exatamente porque os elefantes estavam a invadir as machambas da população, para serem transferidos para outras reservas que não têm este tipo de animais em Moçambique. Muito bem. Fernando Lima, vamos agora ao nosso primeiro tema, que são avanços neste badalado do caso das dívidas ocultas, com importantes desenvolvimentos em Londres e também em Maputo. Em Londres, o julgamento do caso que foi iniciado, para só lembrar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, foi iniciado pela PGR para tentar anular a dívida de 622 milhões de dólares da empresa Proíndicos ao Credit Suisse. Este foi empurrado o julgamento para 2023. E a arbitragem do tema que estava a ser proposto para a Suíça caiu. Em Maputo, o julgamento foi marcado para dia 23 de agosto. Falando de que leituras é que se pode fazer em todos esses desenvolvimentos, tanto em Maputo como em Londres? Até que ponto é que esses temas se entrelaçam e qual é a leitura que podemos fazer em termos disso? Bem, uma primeira leitura, e talvez a mais óbvia, é que o poder político se sentiu confortável de ir para a frente com o julgamento, porque havia todo tipo de pressões sobre esta questão. Porque há pessoas em prisão preventiva, e largamente os prazos para este julgamento. O ministro Manuel Chang, as autoridades do dia chegaram à conclusão que não o teriam tão cedo. Aliás, Manuel Chang, penso que neste momento está em processo autónomo, portanto está num processo, não está? Não implicaria, não teria implicações neste processo. Não me quer parecer que haja matéria nova para trazer a este julgamento.
Claro que havia todas aquelas questões dos recursos que tinham sido submetidos ao Tribunal Supremo, que também já foram ultrapassados, mas, quanto a mim, a questão era política. Logo, se o julgamento foi marcado para agosto, significa que o poder político se sentiu confortável para fazer o show. E chamo-lhe show porque vai ser um verdadeiro show. Basta ver o arrolamento das testemunhas, que vai garantir muita informação, muitos detalhes que vão verter para a praça pública, não obstante tudo aquilo que conhecemos. Em relação a Londres, digamos que há um compasso de espera, mas um compasso de espera que no fim do dia não deixa de servir ao poder político local. Ou seja, enquanto decorrerem as sessões em Maputo, digamos que Londres está congelado. Porquê? Porquê que isto é importante? Porque quer a parte que abusa do julgamento, quer a parte Privinvest, e eu acho que a Privinvest está alinhada com a defesa de Armando Guebuza, tem o seu processo congelado. Aliás, o processo, desde o final do ano passado, foi utilizado sobretudo para disparar sobre Filipe Nyusi. Ou seja, Filipe Nyusi tornou-se a presa mais apetecível do julgamento em Londres. Portanto, significa que esta... Foi uma pedra que praticamente era usado, fora arrastado para o processo, para tentar arrastá-lo também para uma negociação extrajudicial. Absolutamente. As últimas alegações contra Filipe Nyusi parecem-me desesperadas. Ou seja, não há dúvidas, ninguém tem dúvidas, que o antigo ministro da Defesa, de Armando Guebuza, esteve envolvido neste processo. Agora, fazer dele a peça-chave das dívidas ocultas, acho que é excessivo. Penso que o julgamento vai provar isso mais quando se falam em milhões e milhões de dólares. Tanto quanto eu sei, os dólares que tentam atirar para as contas da família de Filipe Nyusi, nem de longe nem de perto, se podem comparar aos dólares que comprovadamente foram parar à esfera da família Guebuza. Portanto, não tínhamos dúvidas sobre isso. Não é uma questão controversa ou hipotética. Foram reveladas as contas bancárias onde o senhor, portanto, o filho Ndambi Guebuza. O Ndambi Guebuza recebeu estes dinheiros. O que é que fez com uma parte desses dinheiros? Isto não só foi arrolado pela PGR moçambicana, como também tinha sido arrolado em Nova Iorque. E também pelo relator Kroll. Exatamente. Portanto, penso que há claramente esse esforço. Politicamente colhe, porque nós vivemos hoje num regime multipartidário com as suas deficiências e com as suas anomalias. Vivemos num regime em que a Frelimo também tem as suas várias tendências internas e, portanto, Nyusi não passaria ao lado dessas questões, mas os tribunais também servem para dirimir essas questões. Veremos no fim do dia em que é que ficamos. Mas, em termos temporais e em termos do
dos timings Londres versus Maputo, digamos que a PGR, de algum modo, poderá estar mais confortável com esta gestão do processo. Resolver primeiro Maputo e depois partir para Londres. E é preciso também chamar a atenção de um pequeno detalhe. A questão do Tribunal Arbitral da Suíça não está totalmente afastada, só que o juiz do Tribunal Superior de Londres decidiu esta semana que também essa questão será julgada em 2023 em Londres. Ou seja, eles vão decidir se o fórum apropriado é Londres ou se vai à Suíça. Porque aquilo que isto é muito complexo, este processo. Aquilo que o juiz decidiu fazer foi juntar todas as diferentes ações contra Moçambique, contra o governo de Moçambique, ou as próprias ações que Moçambique intentou contra os bancos, contra os funcionários do crédito suíço, contra a empresa Privivest, contra a Privivest. Está tudo, neste momento, está tudo numa mesma, no mesmo pacote, e este pacote, por um lado, vão continuar as audições, mas, para já, isto tudo vai a julgamento em 2023. Olhando um pouco também para a questão de Filipe Nyusi, que certos setores, muitas delas afetos ao antigo chefe de Estado, que acham que neste julgamento foi contornado. Porquê? Este julgamento é em 19 réus e 68 declarantes. E o nome mais sonante é de Armando Guebuza. Deverá ser ouvido dia 6 de outubro. Todos os integrantes desta equipa técnica do projeto participaram na concessão deste projeto de proteção marítima, foram arrolados. E o único que não foi arrolado é Filipe Nyusi. E eles argumentam do tal de contornar, houve um esforço aqui de contornar o presidente Filipe Nyusi e chamam disto de um processo político. Como é que olha para esta questão? Bem, o presidente Nyusi não foi contornado totalmente. O presidente Nyusi foi ouvido em sessão de perguntas, portanto, existe uma parte do processo em que claramente aparecerá o presidente Nyusi. Aquilo que para já a maneira como foi organizado o julgamento foi afastar o presidente Nyusi da presença no tribunal. Mas os tribunais, em função do próprio desenvolvimento do julgamento, o juiz decidirá se... Isso também pode ser pelo facto da posição política condicional que ocupa neste momento. Sim. Um chefe de Estado. Sim, mas, Francisco, vejamos o seguinte cenário. Na estratégia de todo o campo Guebuza, virarem todas as armas contra o atual chefe de Estado. Isto vai tornar incontornável para o juiz que tem que chamar aqui ao tribunal o atual chefe de Estado, e mesmo que o juiz resista a este tipo de pressão, ficará para todas as pessoas evidente que há uma decisão, digamos, politizada para manter Filipe Nyusi à margem do processo. Não tenho dúvidas que esta será uma parte da estratégia de todos os advogados dos outros arguidos, por uma questão de conveniência, eu chamar-lhe-ei os advogados do campo Guebuza, porque isto vai, em última análise, centrar-se nesta esfera Guebuza versus Nyusi. Porquê? Porque grande parte das pessoas que vão ao tribunal eram todos funcionários do tempo
de Armando Guebuza, e é natural que os advogados destas pessoas procurem argumentar com uma outra parte, se é que havia uma outra parte à altura em que os factos aconteceram. E os outros, nomeadamente o Teófilo Nhangumel e mais os outros dois, que vão tentar também argumentar de que não são funcionários do Estado, apenas agiram como lobistas. Exatamente. Eu penso que há aqui uma terceira parte potencial, porque não obstante existe esta conexão, quer Bruno Langa, quer Teófilo Nhangumel usaram funcionários dos serviços de segurança, usaram os serviços de Dambi Guebuza, mas eventualmente, e parece-me que a estratégia até agora será de estamos aqui envolvidos numa grande trama política. Nós não somos políticos, nós queríamos fazer a nossa vida, estávamos a intermediar um negócio, fomos pagos para intermediar um negócio, não é crime receber comissões para intermediar um negócio, portanto, tirem-nos deste filme, porque nós estamos aqui a mais. Mas o Tribunal terá que tentar provar que estas duas figuras utilizaram os mecanismos do governo do dia e do Estado para fazer este negócio, para fazer as suas operações. E, portanto, admito que possa haver uma estratégia alternativa, exatamente por parte destas pessoas que estavam apenas a fazer o seu negócio. Este julgamento vai para um local onde teve lugar o julgamento do jornalista Carlos Cardoso, que é instalações da BO. O julgamento de Carlos Cardoso, dado o seu grande interesse, foi televisionado, vimos todos em direto. O juiz abre uma janela de que este julgamento também pode ser televisionado, mas há um sinal, depende de cada réu. Claro, e os réus vão, em última análise, achar dos benefícios e dos prejuízos que têm em relação à mediatização do caso. Mas depende também muito da própria conjuntura que for estabelecida. Ninguém, Francisco, ninguém imaginava que o caso Carlos Cardoso tivesse a audiência que teve. E porquê que teve aquela audiência? Porque exatamente era o poder do dia que estava em discussão na Machava, não eram as balas que atingiram um jornalista em Moçambique. Vemos as dinâmicas que levaram aos chapas com o nome de meritíssimo e outras coisas no género, mas havia um ritual das pessoas nesta cidade que era interromperem todas, assim como as pessoas interrompem as suas atividades para ver os jogos do Mundial de Futebol, nem isso acontece nos Jogos Olímpicos, também interrompiam as suas atividades para acompanharem as sessões em direto do caso Carlos Cardoso. E era exatamente porque a percepção que existia era o poder do dia que estava a ser julgado. O Carlos Cardoso era apenas um pormenor, um detalhe neste julgamento. E também para as autorizações dos réus pode depender muito também das estratégias dos advogados. Por exemplo, o setor para o Guebuza, se escolherem direcionar todos os canhões para Filipe News, vai interessar que seja exposto publicamente para além daquela tenda. Absolutamente. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para olhar para questões de Cabo Delgado. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte
dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos a Cabo Delgado. Desenvolvemos também, mas Fernando Lima estão a acontecer em Cabo Delgado com a chegada, nas palavras do Coronel Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, de uma equipe de avanço para a preparação de condições para a chegada desta força militar da SADC. Igualmente também está cá o representante especial desta missão. Estas movimentações, Fernando Lima, podem significar que já estão ultrapassadas as formalidades, as reticências, as irritações que fizeram atrasar a chegada das tropas, que eram supostas chegar antes do dia 15. Bem, eu penso que vão sendo ultrapassadas. E apesar da cara mais simpática, quer da senhora Verónica Macam, quer do Major Saranga, quer do porta-voz do Partido Frelimo, há uma série de coisas que precisam de ser assinaladas. E a primeira delas é que, quer queiram, quer não, Moçambique teve que recorrer ao auxílio externo para enfrentar a violência em Cabo Delgado. Quer queiram, quer não, a força da SADC tem um comando que não é nenhum general, moçambicano, e sempre esteve claro que não seria assim. Mas por conveniências políticas, por favores políticos, por medo, muitos dos nossos comentadores gostam de confundir as realidades com aquilo que são os seus desejos. E, por último, quer queiramos, quer não, houve problemas sim, problemas de comunicação em relação à força e como é que a força se deveria movimentar, e em relação ao enquadramento do Ruanda com as forças da SADC. Finalmente, um pequeno detalhe, que é, independentemente do Major, é Major ou Coronel Saranga? O Coronel Saranga. Dizer que são as tropas de avanço, as informações que nós vamos recebendo do terreno é que, de algum tempo a esta parte, que havia forças internacionais a operar em Cabo Delgado, em conjunto com o exército de Moçambique, e essas forças, inclusivamente, estavam a atuar antes do anúncio formal da chegada das tropas ruandesas. Quando foi feito o anúncio formal dos 1000 homens da Força de Defesa ruandesa, já havia 150 militares ruandeses em Moçambique, e estavam envolvidos em operações militares em Moçambique. Portanto, é assim, há uma cortina de fumo muito grande em relação às operações em Cabo Delgado, mas sempre se vão sabendo as questões. É mais difícil, reconheço, mas no fim do dia, com coordenação, com perseverança, vamos tendo mais ou menos a maneira de como o cenário da intervenção em Cabo Delgado se está a desenrolar. E depois temos quase toda a mídia de Kigali, da África do Sul, a noticiar sobre isso. Não é muito complicado saber de muitas informações, de muitos desenvolvimentos no terreno, e até o aeroporto de Pemba está ali, onde é possível ver todos os GR-130 a atirar. Sim, só se arranjassem uma grande rede não transparente, o que é impossível, à volta do aeroporto de Pemba, que poderiam fazer com que não se soubesse que esses aviões estavam a aterrar. Aqui há uns anos, quando o Coronel Gaddafi visitou Moçambique, por onde ele passava, momentaneamente as pessoas deixavam de poder usar os seus telemóveis.
porque eles tinham aparelhos que não permitiam que as pessoas fizessem os telefonemas. Mas logo a seguir uma pessoa voltava a poder usar. Portanto, não sei se para Cabo Delgado se pretende isso, mas vai-se sempre sabendo. Ainda me lembra do general Capitin, que dizia que as Forças Armadas estavam muito capazes de lidar com o assunto, afinal não estavam. Não havia forças privadas em Cabo Delgado, elas estavam mesmo ali ao lado, mesmo aqueles helicópteros que o general Capitin dizia que eram os moçambicanos que estavam a manobrar, num momento inicial foram manobrados por pilotos ucranianos e muito depois, há 3 meses, que as forças do coronel Lionel Dick já não estão em Moçambique e, como Savana desta semana publicou, a DAG fez questão em responder à Amnistia Internacional sobre as acusações de violação de direitos humanos e, portanto, independentemente do senhor Capitin dizer que não existem essas forças, elas existem, estiveram aqui em Moçambique e tiveram um papel, eu diria, muito importante, quer na dissuasão das forças jihadistas, quer na Operação de Palma. Se podemos dizer que as vítimas, que houve uma minimização das vítimas civis em Palma, sobretudo aquelas que provocam estes grandes impactos internacionais, a DAG é muito responsável por essa situação, porque participou em várias operações de resgate e que foram muito importantes para salvar vidas de operadores económicos que estavam naquela altura em Palma. Muito bem. Também nesta missão da SADC é um dado quase que adquirido que Malawi não irá mandar tropas, mas ainda não está claro sobre o envolvimento da Namíbia, mesmo da Angola e da Tanzânia, Fernando. Bem, eu fiquei surpreendido com a menção da Tanzânia nesta força. Portanto, vou acreditar quando vir a Tanzânia a participar, embora, e acho que já o dissemos aqui no programa, seria muito, muito importante a presença da Tanzânia, não dentro de Moçambique, mas ao longo da fronteira norte de Moçambique. Aliás, num destes incidentes militares que foi reportado esta semana num recontro entre jihadistas e tropas ruandeses, aparentemente o Kionga fica a cerca de menos de 30 km do Rovuma. Os jihadistas fugiram imediatamente para a Tanzânia. Ora, se houvesse um cordão sanitário nesta área, seria também de grande importância. De Angola, e Angola é uma destas grandes interrogações, sendo o país que, eventualmente, mais até que a África do Sul, tem uma grande proximidade com Moçambique, porque é que Angola não está envolvido? Ora, de Angola dizem-nos que, se calhar, e nós não sabemos, Angola também está envolvido, nomeadamente em operações de inteligência e operações de reconhecimento. A Angola tem uma força especial, o agrupamento Chacal, treinado pelos israelitas. Eventualmente esta força poderá estar em Moçambique, só que entrou e nunca foi noticiada. Mas, como os angolanos falam, apesar do seu sotaque ser completamente diferente dos moçambicanos, como falam português, eventualmente é mais difícil serem detectados, ao contrário dos zimbabuianos ou dos sul-africanos quando estão em Cabo Delgado. Por exemplo,
muita gente, quando vê passar os ruandeses, dizem que são somalis, porque, pronto, em termos étnicos, os ruandeses são nilóticos, portanto têm este perfil nilótico, pessoas altas, magrinhas, e os moçambicanos, nomeadamente os do norte, estão habituados... Mas vem a proximidade na língua, porque parece que boa parte deles fala Swahili. Exatamente. O que Ruanda é mais uma facção Swahili ou da língua franca Swahili do centro de África, e mesmo em Kimakwe. Kimakwe é a língua que se fala da zona de Palma. Portanto, mesmo em Cabo Delgado há muitas línguas. Uma pessoa que fala Kimuana não tem que necessariamente dominar o Kimakwe ou o próprio Makua. Há muitas afinidades entre todas estas línguas, mas elas não são a mesma coisa. Mas, sim, os ruandeses podem compreender muitas das línguas faladas em Cabo Delgado. E os ruandeses, que também indicações que temos já se envolvem em combates quentes, têm a sua base a Funch, e parece que a ideia é fazer uma limpeza pela N380, que está inativa desde 2020, e procurar criar um espaço para se repor infraestrutura, sobretudo, por exemplo, a prestação de Awaz, para dar energia àquela zona toda para nós. Sim, porque assim, infelizmente não temos aqui um mapa para mostrar aos nossos telespectadores. Todas as comunicações com Moeda e mesmo com Palma são muito difíceis, porque neste momento vão ao Monte Puez e por uma via alternativa em terra batida. As chuvas, a época das chuvas já acabou, mas a estrada está em muito más condições. É sobretudo complicado quando há uma estrada de muito, muito boa qualidade que liga Pemba até Palma, e que, se não houvesse esta ameaça jihadista, poderia estar a ser utilizada, porque mesmo a via marítima tem as suas dificuldades, uma vez que as águas são patrulhadas também por forças hostis ao governo de Moçambique. E mais, apesar de haver um ministro que disse que o mar era uma autoestrada, uma autoestrada que não precisava de manutenção, nós estamos numa época do ano em que há muitas tempestades, e sobretudo se os barcos não são barcos poderosos, eles têm problemas na navegação, e aliás temos assistido... Temos este exemplo desta semana. Sim. Temos escutado muitos naufrágios que são resultado de duas combinações. Da sobrerotação desses barcos, e também do mau tempo que se faz sentir neste período do ano. Não é só naquela zona do país. Em quase todo o país, digamos que o mar está mais encapelado, e é mais difícil a navegação, sobretudo com barcos pequenos. Como é que olha, Fernando Lima, só para fecharmos este assunto, como é que olha para este debate de que o Presidente da República deveria ter comunicado o Parlamento sobre esta entrada de tropas estrangeiras em Moçambique, deveria ter unido também o Conselho do Estado, os mesmos que antes argumentavam que não precisávamos de tropa estrangeira, questões da nossa soberania, defendem agora que o Presidente pode estar no caminho certo. Bem, já estamos habituados às pessoas
vestirem casaco para o frio, fato de banho para o verão, ou seja, mudam em função da época do ano. Eu diria o seguinte, em situações ideais, e nós não estamos numa situação ideal, deveria haver todos estes mecanismos, mas só favoreceria a democracia moçambicana. Por exemplo, vejamos o seguinte cenário. Argumenta-se que o Parlamento devia conhecer, mas o que é que esperaríamos do Parlamento, que tem, inclusivamente, uma maioria de 2/3 da Frelimo? É que iria se opor à presença de forças em Cabo Delgado? Não se oporia. Mas eu penso que estes exercícios são muito importantes porque se respeitam as instituições. Por exemplo, independentemente de se achar que o Conselho de Estado também põe os carimbos nestas coisas, mas quando o Presidente da República precisou da muleta, e estou a usar apropriadamente o termo muleta, quando precisou da muleta do Conselho de Estado e do Conselho Nacional de Defesa e Segurança para, digamos, chancelar a percepção presidencial de que eram necessárias as tropas internacionais em Moçambique, o Presidente reuniu estes dois órgãos. Agora que estamos a implementar, já não é necessário. Portanto, eu acho que era importante usar estes mecanismos, mas se estivéssemos rotinados nestas questões, muitas destas comunicações, inclusivamente, se fazem através dos presidentes das comissões, através dos órgãos executivos, neste caso, estaria a falar da Comissão Permanente da Assembleia da República. Mas nem isso foi chamado. Agora, indo à segunda questão. Na ausência do respeito por estes mecanismos, deveríamos ficar de braços cruzados porque estamos a violar a democracia? Claro que não. E é mais importante restituir a soberania ao país, restituir a paz a uma parte do país que digamos, enveredar por todos estes caminhos. Vou citar de memória naqueles caderninhos que circulavam em Moçambique depois da independência. O presidente Samora dizia num deles que na hora do combate não é que está-se a limpar as armas, a ver se a mira está correta nas armas e isso, portanto, há coisas mais importantes a fazer. E, portanto, é preciso ter um certo pragmatismo. É preciso ter pragmatismo, mas não devemos perder de vista os mecanismos formais. O mesmo se aplicou e está-se a aplicar em relação à questão do estado de emergência, do recolher obrigatório, derivado da pandemia. Agora, por causa destas questões e por causa do respeito pela Constituição, vamos deixar morrer pessoas por causa do Covid? Claro que não. Claro que não. Portanto, temos que aprender das nossas próprias limitações e temos que ter em mente que deveríamos respeitar estes princípios, mas nós não somos uma democracia princípios perfeita. Que não foram respeitados na questão das dívidas ocultas e agora temos o problema que temos. Exatamente. Vamos agora também ao rubro está a indústria cimenteira, com um sem número de empresas em vias de fechar as portas devido ao efeito do gongo. Acha que o Estado de Fernando Lima deve intervir no mercado ou deixemos que o setor funcione de acordo com as regras de economia de mercado, com todos os danos do lado social que isto pode provocar? Eu já pensei bastante, ou seja, sou confrontado quase todos os dias com essas questões e em última análise
aquilo que eu acho é, se estamos numa economia de mercado, nós devemos, de facto, deixar que esses mecanismos de mercado funcionam, mas tentar impor regulamentos e tentar contornar as regras do mercado não resolvem os problemas, mas criam-se distorções que depois quer os consumidores, quer o próprio governo acaba por ser penalizado. Por exemplo, em relação ao cimento, o que é que originou o aparecimento de tantos operadores na área dos cimentos? Exatamente porque as fábricas em Moçambique não tinham capacidade de produzir, porque havia uma grande pressão popular na área da construção e permitiu-se, por exemplo, situações tão básicas como a importação a granel de cimento e depois levavam uns pacotes e ficávamos todos satisfeitos e orgulhosos porque tínhamos cimento nacional, quando isso era uma grande mentira. É uma grande mentira, ou acho que ninguém acha que é mentira, porque ninguém acha que esse arroz é moçambicano. Termos cerca de 30 marcas de arroz, todo vietnamita, tailandês, indonésio, eu nem sei de todas as proveniências do arroz. Agora, a situação do arroz, em algum momento, será revertida quando houver produção nacional, mas no arroz, inclusivamente, ou aqueles analistas mais escrupulosos têm dúvida ou acham que Moçambique tem dificuldades em chegar a patamares de produção aos custos que a China produz arroz, o Vietnã, a Tailândia e todos esses países. Mas o desafio está lá. Portanto, a questão também, e é preciso fazer este equilíbrio, não é dizer porque é arroz moçambicano, os consumidores moçambicanos devem pagar o arroz a 60, 70 meticais, quando tem oferta de arroz do Vietnã a 30 meticais. E ninguém fica convencido que, por uma questão de orgulho nacional, que corre para pagar o arroz mais caro. O mesmo se aplica, embora eu reconheça que houve uma política inteligente em relação ao açúcar, nomeadamente de se combater o contrabando do açúcar nas nossas fronteiras, o contrabando do açúcar da Suazilândia, da África do Sul, do Zimbábue, do Malawi, em relação à oferta de açúcar moçambicano. Portanto, são várias questões aqui que estão em jogo, mas, no fim do dia, imaginemos que os preços eram muito diferenciados. É impossível dizer-se é preciso consumir o açúcar moçambicano porque o açúcar da Suazilândia, mas é isso que favorece depois o contrabando e todos esses tráficos ilegais. Portanto, se há uma fábrica em Moçambique, neste momento parece-me que há apenas uma fábrica, com a possibilidade de haver uma segunda fábrica que estará à altura do desafio desta Dugong, que produzem cimento de qualidade e a baixo preço. Não me parece que o governo deva atuar no sentido de proteger empresas que, em última análise, não são empresas de produção de cimento, são empresas de empacotamento de cimento. Ligamos essa questão a um outro ponto que tem a ver com
o regulador das telecomunicações que proíbe as operadoras de telefonia móvel a aplicar recargas de bônus superiores a 50% do valor da recarga. Isto também está a levantar este debate que deviam deixar que o mercado funcione da forma como devia funcionar. É assim, eu gostaria de estar em posição de dar uma resposta cabal depois de ter ouvido todas as partes intervenientes, ou seja, as 3 telefonias móveis mais o regulador, e assim estaria mais à vontade para saber se de facto é verdadeira a argumentação de que há uma atitude kamikaze em relação vamos dizer, à prática de dumping por via dos bónus e das recargas. Não obstante, práticas anticoncorrência. Sim, não obstante, anticompetitivas. Não obstante, a Vox Populi, o consumidor, está profundamente revoltado contra essas práticas reguladoras. Uma das coisas que o regulador diz que isto limita os investimentos das operadoras, mas há um ponto, que é a dificuldade de pagamento de tarifas de interligação entre as operadoras. É aqui que as pessoas olham de não, o regulador está a tentar proteger a TMCL, dado este barulho que tivemos há pouco tempo, Fernando. Exato, e o regulador não pode nem deve ser percebido como protegendo uma das partes. Mas se esta for a preocupação do regulador, me parece que o regulador está a entrar por áreas que não são propriamente as suas áreas de preocupação. Ou seja, tenho dúvidas se o regulador tem que se pronunciar sobre os planos de negócios de cada uma das operadoras, nomeadamente para a intervenção em determinadas áreas do país. E vemos isso na atividade bancária. O Banco Central, o Ministério das Finanças, em última análise o Governo de Moçambique, tentou que o maior número de moçambicanos fosse abrangido pela bancarização. Numa fase de grande pujança da MCL, passa a publicidade, a MCL entrava nos debates das presidências abertas. Porquê? Porque a população, quando se pronunciava o que precisavam, para além da escola, do posto de saúde, também queriam uma antena de telemóvel. Ora, o Estado não tem poderes, penso que posso ser perentório a dizer isto, não tem poderes para obrigar a Vodacom a pôr uma antena numa determinada localidade. Mas tem capacidade de intervenção numa empresa do Estado de dizer queremos uma antena. Aliás, sabemos que isso aconteceu, independentemente de a operadora dizer, mas o número de clientes para esta zona não justifica ter uma antena. E a argumentação era sempre, mas politicamente é muito importante que tenha, como também está a acontecer na eletrificação do país. Absolutamente. Há uma, vamos dizer, talvez guerra é uma expressão muito pesada, mas a EDM muitas vezes está num braço de ferro terrível com o governo, porque há esta pressão que a população de uma determinada localidade quer energia elétrica, e a EDM diz, bem, mas se chegar a energia elétrica lá é para a casa do administrador, não há mais energia elétrica, e então este investimento deve ser
deve ser feito por causa de três consumidores. Enfim, são debates complicados, mas no fim do dia é para isso também que existem empresas públicas que muitas vezes têm que contornar este aspecto apenas do fazer lucro e se a viabilidade é apenas uma viabilidade que é ditada pela contabilidade, pelos números da economia. Agora, o regulador... Poucos segundos só para fecharmos. Já estamos no fim, só 2 segundos, vamos fechar esse assunto. Não, a questão é, me parece que o regulador exorbitou um bocadinho as suas funções. Mas, Francisco, nós temos que voltar a este tema. Eu gostaria de estar mais à vontade para comentar sobre esta questão. Muito bem, Fernando de Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa, onde discutimos a questão das dívidas ocultas, os desenvolvimentos que estão a acontecer a Londres e também aqui em Maputo, a questão das tropas da SADC para Cabo Delgado, a questão da indústria de cimenteira com a entrada do Dongo e a FESP e as outras fábricas também a encerrar os bônus das operadoras. Iraque e Vilanculos encarregaram-se até 2 a 7 dias